Dando continuidade à nossa aula sobre leitura e manipulação de dados, eu queria continuar então falando sobre alguns outros tipos de objetos em que a gente armazena dados no R. Então a gente falou bastante sobre vetores. Então vetor é a célula fundamental, é a estrutura básica de dados que a gente armazena no R. O data frame, que é o principal tipo de objeto de dados quando a gente faz a leitura desses dados tabulares que a gente tem em planilhas eletrônicas, por exemplo, e ele nada mais é do que um conjunto de vetores combinados. E a gente tem outros tipos de objeto, um objeto que é muito similar ao data frame, tem algumas diferenças, mas o objeto chamado matriz, e matriz nada mais é do que um tipo de array, a gente vai ver o array, que é uma generalização do que é a matriz, e a gente também vai falar hoje sobre as listas. E vou passar um pouco rápido por esses outros objetos, porque eles na realidade eles são importantes, mas não têm a importância que a gente tem de manipulação de dados que a gente tem, por exemplo, como o data frame, que é a estrutura básica que a gente usa para fazer a leitura, então, desses arquivos textos que a gente mostrou e que, no final das contas, são esses arquivos que vêm de uma planilha eletrônica, basicamente. Vou falar um pouco sobre a matriz. A gente, para construir um objeto da classe matriz, a gente usa a função matrix, e a função matrix, ela simplesmente pega um vetor de informação e transforma esse vetor de informação de uma dimensão em uma estrutura tabular de duas dimensões. E você precisa dar a informação de quantas linhas e quantas colunas você vai querer ter estruturando essa matriz. Então, basicamente, são os principais argumentos dessa função matrix. Então, aqui eu estou dando um vetor que vai de 1 a 12, em valores separados por uma unidade, e aqui eu estou organizando esses valores dessa forma. E percebam aqui que, por padrão, quando a gente pede para construir uma matriz, ela preenche esse objeto de matriz com essas informações na ordem que vai pelas colunas. Tá? Então, primeiro preenche a primeira coluna, terminando a primeira coluna, passa para a segunda e assim por diante. Eventualmente, você quer estruturar essa matriz, mas você não quer que ela seja construída pelas colunas, e sim pelas linhas. Então, existe um argumento que, por padrão, na função matrix, ela é falso, que é o by rule igual a falso, e se você coloca esse argumento como sendo verdadeiro, então aqui, ó, by rule, falso como padrão nessa função, e se eu coloco ele como verdadeiro, o que a gente tem é a construção dessa matriz, mas agora preenchendo primeiro as linhas, então primeira linha, segunda linha, assim por diante. Tá? Então a ordenação vai ser diferente. Então a gente usa basicamente essa função. Aqui eu vou construir para vocês um objeto de dados usando a função matriz, sendo que eu vou pegar aqui números de uma distribuição uniforme. Então RUnif é o random da distribuição uniforme. O primeiro argumento é o número de elementos que eu quero tirar dessa distribuição uniforme. E a função uniforme tem dois parâmetros. O primeiro é o mínimo e o segundo é o máximo. Então ela vai de algo até outro valor, e nesse intervalo, qualquer valor que esteja ali naquele intervalo tem a mesma probabilidade de ser amostrado. Então é isso que está. Essa aqui é a distribuição uniforme, a distribuição chata. Né? E estou juntando a esses 36 elementos que estão aqui, 4 valores zeros. Quis incluir mais valores zeros para esse conjunto de valores que estão aqui. No final eu tenho 40 elementos nesse vetor, mas além disso eu estou pedindo para ele fazer o arredondamento desse valor para valores inteiros. E estou usando uma outra função chamada sample. E essa função sample faz uma coisa interessante.
ela faz a reordenação dos elementos que estão ali ao acaso. E aí depois eu estou pegando tudo isso e colocando no objeto matriz, que tem o número de colunas igual a 8. E como eu não tenho nada dizendo qual o número de linhas, então ele vai preencher da melhor forma possível, tendo 8 colunas. E nesse caso, como são 40 elementos, ela vai ter então 5 linhas. Eu estou fazendo esse objeto, esse aqui o objeto está construído aqui embaixo. Se não entender o que está acontecendo nessa linha comprida aqui de código, o que a gente faz? A gente separa em partes o código e dá uma olhada para saber o que exatamente cada um daquelas partes está fazendo. Então essa é a minha sugestão para vocês, sempre fazer isso. Separa o código nas partes que o compõem e você olha cada uma das partes e busca a informação na documentação de cada uma das funções que estão sendo usadas nesse conjunto de códigos. Então, o runif aqui, o que ele está fazendo? Vamos lá ver. Está retornando para a gente valores. Valores que vão de 0 a 6. 36 valores. É isso aqui que está aqui aparecendo. E eu pedi também a reprodução de 0 4 vezes. O que faz esse Czinho aqui? Ele simplesmente junta esses dois vetores. Ele colocou então esses últimos 4 elementos como sendo 0. E se eu faço o round, eu vou pegar esses valores que estão aqui e vou arredondá-los. Então aqui são os valores arredondados que eu já guardei nesse objeto. Então quando eu usar esse parênteses ao final do meu código, o que está dizendo esse parênteses? Está dizendo atribua, mas além disso retorne para a tela o que você tem ali naquele objeto. Se eu peço o sample do number 1, olha só o que vai acontecer. A gente tem esse ordenamento, e se eu chacoalhar esse vetor, a gente tem esse outro ordenamento. Então o sample por padrão, ele vai pegar e bagunçar todos os elementos que estavam lá antes, vão continuar a existir naquele objeto que foi submetido ao sample, mas esses elementos vão ter as ordens bagunçadas. Tá? Então o ordenamento deles no objeto vai ser diferente. O sample de novo, bagunçou de novo, vai ser outra posição. Né? Vamos dar uma estrutura melhor para esses dados. Né? Eu estou aqui chamando isso de ilhas, então eu estou simulando dados que são observações de espécies em ilhas. Eu vou colocar aqui, as minhas ilhas são de 1 a 8 e são os nomes das minhas colunas. Qual que é o nome das colunas do objeto ilhas agora, antes de atribuir? É nada, ele não tem nada ali guardado como atributo, né, de nome das colunas. E agora, se eu pedir os nomes das colunas, eu tenho ilha 1, ilha 2, ilha 3 e assim por diante. Vou fazer a mesma coisa para as linhas, e nas linhas eu vou ter as espécies de 1 a 5. E agora, se eu olhar o objeto ilhas, o que eu tenho aqui as 8 ilhas nomeadas e as 5 espécies. A indexação que a gente tem para matrizes é a mesma indexação que a gente tinha para os data frames. As matrizes, assim como os data frames, são objetos que têm 2 dimensões. A grande diferença entre matrizes e data frames é que matrizes só tem uma natureza de informação. Então, a matriz, se ela é construída com caracteres, ela é uma matriz de caracteres. Se a matriz é construída com valores numéricos, ela é uma matriz numérica, né, de valores numéricos. Então você não consegue, como data frame, colocar informações de naturezas diferentes. Né? Então o data frame permite que você tenha vetores com naturezas diferentes de informação. A cada vetor você tem só uma informação, né? Mas as colunas do data frame podem ser de naturezas diferentes de dados. Aqui nas matrizes não. Então a matriz ela funciona mais no sentido da álgebra linear que a gente usa na matemática. E a indexação é a mesma, essa indexação por colchete, em 2 dimensões, mas também por uma dimensão. Então vocês lembram quando a gente construiu a ilha, a gente ordenou os elementos para construir a ilha através das colunas. Aqui é a mesma coisa. Então se você pede o 7º elemento dessa matriz, ele vai olhar a indexação indo pelas colunas. Então aqui eu tenho 5 elementos, 6º elemento, 7º elemento na segunda coluna,
esse é o elemento que eu estou pedindo para chegar aqui nessa indexação. Então, a matriz ela permite essa indexação dupla, né? Como se fosse um vetor ou como se fosse um objeto de duas dimensões. E eu posso indexar também pelo nome, se há nomes. E aqui eu estou pedindo a espécie 2 na ilha 2, é o mesmo elemento que está aqui nessa sétima posição, que é o mesmo elemento que está aqui na segunda linha e na segunda coluna. Bom, deixa eu ver aqui os objetos que eu tenho na minha área de trabalho. Eu tenho esses objetos que a gente criou até agora no momento. E eu posso também fazer a coerção. Então existe a função para construção de objetos de matrizes, mas também existe a coerção de objetos. Aqui eu estou criando um objeto com esse nome, fazendo a coerção para a matriz do que era o trapa. Aqui fez a leitura também dos atributos relacionados aos nomes. Eu tenho lá o nome das colunas, que eram os nomes das variáveis que a gente tinha. E se eu pedir, por exemplo, a altura com o cifrão, vocês lembram que o cifrão é uma forma da gente indexar os objetos data frame. Então as variáveis dentro de um data frame podem ser chamadas usando essa indexação. Como a gente está trabalhando com matrizes, essa indexação ela não funciona mais. Tá? Então ele vai dar essa mensagem de erro para vocês quando vocês tentarem fazer uma indexação como essa aqui. A generalização do objeto matriz. Então matriz, na realidade, se você pedir a classe do objeto aqui, ilhas, então class, ilhas, o que a gente tem aqui? Duas informações. Esse objeto é da classe matriz. E a segunda está te dizendo, olha, esse objeto da classe matriz, ele é subordinado a um objeto da classe array. Pois bem, então vamos dar uma olhada nesse objeto array. O que é o array? Vamos ver aqui se, por exemplo, a gente tivesse, não uma ilha, mas a gente estivesse olhando essa ilha ao longo do tempo. Então, vamos supor que a gente foi lá, fez um inventário das 5 espécies que ocorriam de aves nessa ilha. Essas 5 espécies a gente contou o número de vezes que elas foram capturadas, por exemplo, em redes de neblina. E nós voltamos para essa ilha várias vezes, e a cada vez que a gente voltou, a gente coletou as informações referentes ao número de vezes que a gente capturou cada uma das espécies na ilha. Então a gente tem aqui essa informação. Então eu estou simulando essa situação, isso aqui não são dados, né? Estão simulando usando a função random, então R, Poisson, P-O-I-S, significa a distribuição aleatória de Poisson. Distribuição aleatória de Poisson é a distribuição de contagens. Então, se você tem uma variável aleatória que é a variável de contagens, ela provavelmente vai ter uma distribuição que vai ser bem acoplada à distribuição Poisson. E a gente está pedindo, então, números aleatórios dessa distribuição Poisson. Quantos valores a gente vai pegar? 40 valores. E a gente vai usar o parâmetro da Poisson, a distribuição probabilística, só tem um parâmetro. Então, se a gente roda isso aqui, a gente tem esses valores. Poisson é uma distribuição discreta, ou seja, só tem valores inteiros, é de contagem, né? Contagem é uma coisa discreta, você nunca conta 1,5 indivíduos, você conta 9, 2 indivíduos, 4 indivíduos e assim por diante. Então a gente não precisa daquela volta que a gente deu ali quando a gente construiu a matriz. Então, usando sample, round. Pois bem, eu fiz isso 4 vezes. A cada vez eu tenho valores diferentes, saindo da mesma distribuição. E aí eu estou construindo aqui, nessa linha, algo que se chama ilha T. Ilhas em tempos diferentes. E eu estou juntando esses 4 vetores aqui em um objeto que tem as dimensões que são 5, 8 e 4. 5 linhas, 8 colunas e 4 de profundidade. Pensa que é como se a gente tivesse uma planilha eletrônica como Excel, só que essa planilha, como existe, né, aquelas abas de diferentes planilhas, você tem 4 planilhas e elas têm informações que elas são correspondentes no sentido de que são informações que, se você olhar na mesma linha, em cada uma das planilhas, você vai ter informação da mesma espécie. Se você olhar na mesma coluna,
em cada uma das planilhas você vai ter a mesma ilha sendo representada. Então é um objeto que tem essa estrutura. Array, está faltando o nosso A aqui. Que classe que é esse objeto? Esse é um objeto da classe Array. Quantas dimensões esse objeto tem? Ele tem 3 dimensões. Então lá, 5 linhas, 8 colunas e 4. E se eu olhar o objeto, ele vai ter essa estrutura aqui, que são as 4 planilhas, né? Primeira posição na última dimensão é essa planilha aqui, né? Esse conjunto de informação que é uma matriz. A segunda posição é essa matriz aqui e assim por diante. Então são as 4 posições dessa última dimensão. Uma coisa interessante é que você pode operar esses objetos de array, assim como a gente opera dataframes e matrizes. Então, se a gente usar a função apply, a gente vai aplicar uma função nesse objeto em alguma das dimensões dele. Então, se eu peço a média na terceira dimensão, então pegou cada um, aqui o conjunto desses valores, né, dessa última dimensão, e para cada um deles fez a média. A gente tem a primeira dimensão com média de 4,07, a segunda 4,9, a terceira 4,4 e a última 4,8. Então esses números estão próximos a 5, o que era esperado com a distribuição de Poisson. Todos eles centrados um pouco mais para baixo, porque o Poisson tem uma distribuição, quando a esperança da Poisson é baixa, é valor baixo, né, que nem 5, então a gente tem uma distribuição que é assimétrica para valores menores, então os valores menores têm maior probabilidade de ser amostrados do que valores maiores, e a gente tem essas características representadas aqui por esses valores de média. Só queria mostrar mais uma operação, que é uma operação também com apply, onde eu estou usando mais do que uma dimensão para indexar a média. Então, o que eu estou falando? Pegue e me tire a média, tanto da primeira dimensão quanto da segunda. Então, juntou essas duas coisas, e aí eu tenho isso aqui, representado pela média que eu tenho para cada uma das espécies em cada uma das ilhas. É basicamente isso que ele fez. Então, para cada uma das espécies, para cada uma das ilhas, eu tenho a média daquela espécie naquela ilha. Tá? Do que? Das 4 vezes que eu fui ali. Bom, o array é bastante poderoso, então a gente consegue fazer essas operações, essas manipulações em múltiplas dimensões. Não precisa ter 3 dimensões, pode ter quantas dimensões for, e ele tem a mesma característica das matrizes, que ele só consegue armazenar um tipo de natureza de informação. Então, se é numérico, se é caractere, se é lógico, então o array só armazena uma natureza de informação. Eu quero mostrar o último objeto, é o objeto mais flexível no R, tanto que ele é usado para muitas coisas quando a gente quer retornar muitas informações para um único objeto. Então, muitas funções que a gente usa, eles vão retornar objetos que são particularidades desse objeto, que são as listas, e a lista, então, assim, é um objeto muito, muito versátil. Você pode colocar qualquer coisa dentro de uma lista. Apesar da lista ter uma única dimensão, ela, a cada posição dessa dimensão que a lista tem, você pode colocar quantas coisas você quiser ali dentro. Então, você pode colocar um vetor, pode colocar um array, você pode colocar um valor só. Então, vamos ver aqui a minha lista que eu estou criando aqui nessa linha de comando. Eu estou criando na primeira posição algo que chama myVec e estou incluindo nela esse T1, que é um vetor que a gente acabou de criar ali em cima. Então é um vetor que foi criado aqui, ó, com essa função rPoisson, um vetor com 40 posições. Então eu estou colocando ele na primeira posição, mas estou dando um nome nessa primeira posição de myVec. MyDF, MyDataFrame, eu estou colocando o dataframe Trapa na segunda posição. MyMat eu estou colocando as ilhas, então a matriz das ilhas, aquela primeira matriz que a gente montou. E
No myArray eu estou colocando ilhas T, que é aquele array que a gente acabou de criar ali em cima. Tá? Então, criei esse objeto. Esse objeto está aqui. Se eu pedir para olhar esse objeto, o R me retorna tudo que tem nesse objeto a cada posição. Então, é um objeto que tem, ó, que foi retornado aqui. Ele tem, na primeira posição, algo que é o myVec, que é um vetor com esses valores. Na segunda posição, myDF, que é o data frame aqui com todas essas informações. E assim por diante. E a estrutura desse objeto, a gente tem a informação que está dentro dele. Ele vai falar assim, ó, é uma lista com 4 posições. Primeira posição, algo que é um vetor de inteiros. Na segunda posição, algo que é um data frame. Na terceira posição, algo que é uma matriz numérica. E na última posição, a gente tem um array de inteiros. E como é que eu faço a indexação da lista? A indexação da lista ela funciona também com os colchetes. Então, se eu pedir a primeira posição, ele vai me retornar o que está ali na primeira posição, que é essa informação que está aqui. Tá? Então, isso aqui é a primeira posição que tem dentro dele então, esse objeto, né, que é um vetor. Se eu peço dessa forma, dando o nome, funciona também. Ele me retorna o data frame. Então, myDataFrame é uma posição que está lá dentro do meu array e ele me retorna. Posso pedir usando também a indexação do cifrão. Então, funciona para as listas também, assim como funciona para os data frames. E posso também pedir as posições, dependendo, então, da dimensão do objeto que está lá dentro. Tá? Então, aqui, ó, isso aqui é um array, e eu estou indexando essa posição, que é o array, com as 3 dimensões que tem nesse array, e pedindo a última dimensão. Né? A primeira posição da última dimensão está aqui. Todas as linhas, todas as colunas, e eu quero a primeira posição da última dimensão. Posso usar uma outra indexação, que é o colchete duplo. Então, o colchete duplo ele faz a indexação da posição, só que ele me retorna os elementos que estão lá dentro, na estrutura que ele está, e não o nome daquele elemento que está lá. Então, o nome não vem junto. Então, myList, a 4ª posição, se a gente rodar só isso, ele vem com todo o array, tá bom? Mas percebam que ele não vem com nome. O nome não veio junto, então vem só a estrutura mesmo que está ali. E eu posso fazer a indexação também dessa forma para o array. Tá? A segunda posição do meu array. E assim por diante. Então, para você sobrescrever alguma informação que eu tenha no meu array, eu quero a primeira linha, a segunda coluna, segunda posição da dimensão final desse objeto. Então ele me retorna o valor 6. Se eu perceber que esse valor é um erro, que na verdade o que eu tenho lá na minha informação de campo são mais capturas, eu posso simplesmente atribuir o valor 10 a essa posição usando a mesma indexação. Então a indexação serve para você extrair a informação e olhar para essa informação, mas serve também para você sobrescrever informações e manipular essas informações. É isso que eu estou fazendo aqui. Pedir esse objeto essa posição de novo, e aqui a gente tem essa posição sendo retornada para a gente aqui. Eu queria fechar essa videoaula aqui com um exemplo de manipulação de objetos